E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Nicolas, sejam bem-vindos aí ao canal. Hoje nós vamos começar o segundo vídeo aqui da série Tinfoil. Para quem não viu o primeiro vídeo, assistam aí o primeiro vídeo. Eu recomendo vocês assistirem porque, apesar do título ser apenas sobre a instalação do Tinfoil, lá eu falo alguma coisa sobre o programa, né, sobre a Homebrew, que nos próximos vídeos eu não vou falar, tá? Às vezes você pode aprender alguma coisa também com alguma coisa que eu fale no meio daquele vídeo. É sobre instalação do Tinfoil, só que no meio do vídeo eu posso estar falando alguma coisa sobre ele. É o mesmo caso aqui. Nesse segundo vídeo nós vamos falar sobre as configurações que temos aqui no Tinfoil. O vídeo anterior ele tem 3 dislikes, eu não entendi o porquê, mas tá bom. Sendo que o tema do vídeo já fala que é apenas sobre a instalação do Tinfoil. Se você não conseguiu instalar o Tinfoil, deu algum problema na instalação, pessoal, comente aí nos comentários que eu vou estar ajudando. Referente a baixar jogos, aí é outra coisa. É outro tema, é para outro assunto de outro vídeo. Mas a instalação que é referente ao vídeo, pessoal, tá lá, funciona certinho. Se alguém tiver problemas, pode comentar aí que eu vou estar ajudando, tá? Agora, referente a outras coisas, também pode comentar lá. Se der para eu resolver, nem tudo eu sei. Lembrando que eu sou usuário comum que nem vocês, tá? Eu não sei tudo e eu vou aprendendo junto com vocês. Conforme o pessoal vai comentando aí, eu vou tentando estudar, coisa que eu consigo, coisa que eu não consigo. E tem amigos aí que comentam também, ajudando a comunidade. Então, bora lá pro vídeo. Eu fiz esse layout aqui, ó, com eu aparecendo e aqui os dois Joy-Con. Eu tive que tirar o Joy-Con do Switch porque ele não funciona, ele não obedece aqui as funções se eu não tirar. E aqui mostrando o Switch. Eu gostaria que mostrasse aqui também, mas não consigo fazer funcionar os dois modos. Ou eu capturo a tela ou eu mostro aqui. Então, assim foi um jeito de eu conseguir mostrar para vocês as funções aqui do controle, porque eu posso estar apertando algum botão e você pode estar acompanhando como que eu estou fazendo. Eu gosto do outro layout. Por que que eu mudei um pouquinho o layout aqui? Porque o Tinfoil, ele tem certas escritas que são muito pequenas para nós estarmos lendo, certo? Como a letra é muito pequena, vai ficar difícil para vocês lerem. Então, por isso que eu deixei nesse layout aí. Após fazer a instalação, vocês vão abrir ele aqui. Eu não estou com nenhuma loja, tá, instalado. Tá tudo padrão de fábrica, vamos dizer assim. Então, temos aí essas abinhas, certo? Nós vamos procurar aqui a aba de configurações. Ó, se vocês descem, ó, descendo. Deixa eu tirar essa câmera aqui, ó, vai atrapalhar. Depois eu ponho de volta. Descem até aqui, ó, console opções. Chegou em opções, a primeira coisa que vocês vão fazer aqui, ó, tem a parte de temas. Mas o que eu recomendo é vocês virem aqui em região e trocar o S, ou seja qual esteja aí, no caso nós que somos brasileiros, colocar aqui BR para ficar português Brasil. Ó, vamos subir até aqui, ó, BR, ó, tá marcado em azul. Vou apertar o A. Deixa eu voltar o negocinho aqui. Então, vou apertar o A aqui e ele trocou. Então, vou apertar o B para sair, B novamente para fechar o tinfoil. E nós vamos abrir novamente. Por que isso? Porque se você não fazer isso, ele não vai trocar, tá? De configuração. Então, tem certas funções, certas coisas aí, que se você não sair e entrar novamente, ele não acata a sua configuração. Mudou aí para português, ó, já ficou instalado, certo? Incompleto. Vamos novamente lá, naquela opção lá, ó, aqui estamos em socorro, vamos aqui em opções, deixa eu voltar a câmera, aí, estamos aí em opções, temos aqui o tema, você pode estar alterando também, seleciona aqui, ó, tá no Dark, tem o Light, antigamente o pessoal usava só o Light, tem o automático, que ele pega de acordo, né, com o que está o sistema, temos aqui o Dark, que é praticamente igual, o automático. O SX, ele pega do SXOS. Então, tem vários temas aí interessantes. E eu apertei o B.
Tem vários temas aí que é interessante, ó, o Rex, sei lá qual que é essa. Então você escolhe aí do seu gosto, né? Seu temas. Eu gosto de deixar no Dark mesmo, tranquilo? Então, primeira coisa, mudar a região. Se você quiser colocar algum tema para o tinfoil, você pode pôr, tá? O modo parental, pessoal, esse daqui, ó, ele fala, apenas mostra conteúdo apropriado para crianças pequenas. Não funciona com atmosfera. Está escrito atmosfera, né? É um erro do sistema. Então, aqui está não, para ele não ficar ativo. Por quê? Porque nós usamos atmosfera no switch. Então, ele não funciona no atmosfera, certo? Então, não resolve você ativar isso daqui e aqui. Por que tem? Porque provavelmente essa Homebrew serve para outros dispositivos, não só para o switch. Provavelmente você dá para usar aí em algum Android, né, em algum outro dispositivo. Temos aqui, falso conta fazer a ligação Nintendo Online. E tenta traduzir, né, do inglês para português. Aí ficou assim. O que é? Permite que alguns jogos para começar que exigem uma conta Nintendo ligados. Esse daqui é aquela questão do linkálio. Eu não recomendo vocês fazerem isso, porque aqui nessa opção do tinfoil, eu recomendo se vocês precisarem linkar o seu usuário original com o usuário da base não oficial, você usa o linkálio, tá? Não usa o tinfoil não, beleza? Aqui, né? Porque o tinfoil tem muita coisa, muitas funções, só que essas funções não funcionam 100%, tá? Às vezes você vai tentar utilizar pelo tinfoil e não vai funcionar, ou vai dar bug e vai estragar o seu switch. Então, eu não recomendo utilizar várias funções que tem aqui, não utilizem, tá? Tem aqui, armazenar todos os usuários, salva no diretório comum, tá? Não. O que é? Lojas de todo o jogo perfil, usuário salva no mesmo diretório, permitindo um fácil compartilhamento de salvar entre contas de usuários e dispositivos, certo? Isso aqui é no caso para te ajudar a trocar de conta entre dispositivos. Também não precisa, certo? Porque o Linkálio também faz isso. Ou o JKSV também utiliza a parte de contas que você pode estar aí salvando, fazendo backup do seu save, né? Do seu jogo e passando para o outro da mesma conta. Tá? Então, não recomendo. Recomendo utilizar o Linkálio referente à conta e os saves dos jogos. Você utiliza aí o JKSV. Salve uma cópia do título instalada. O que é isso, pessoal? Aqui está não. Acontece o seguinte, quando você instala um jogo no tinfoil, você tem a opção, se você deixar assim aqui, além de ele instalar, ele vai baixar o jogo, vai instalar o jogo no Switch e vai também fazer uma cópia da instalação aí no seu cartãozinho. Só que não precisamos, né, disso. Só se você tem o objetivo de pegar essa cópia e colocar no PC. Mas, no meu ponto de vista, não compensa, porque se você tem a opção de colocar o instalativo no PC, então já baixe direto no PC mesmo, porque eu recomendo não usar o tinfoil para instalar jogos. Porque eu sei que tem muita gente aí que utiliza, muita gente que precisa, né? Porque não tem o computador, não tem o PC, só tem mesmo o Switch, que depende do tinfoil. Só que o tinfoil não é um local muito seguro, não é um local bom para estar instalando jogos. Tem vários defeitos, vários erros, e muita gente reclama na instalação de jogos, principalmente quem utiliza aí lojas gratuitas, que é a maioria das pessoas. Então, vamos para o próximo aqui. Mostrar apenas títulos com arquivos. Aqui está não. Mostram apenas títulos no New Updates e novo DLC, se essa aplicação tem acesso a arquivos para instalá-las. Então, no meu caso, não está mostrando a pasta New Updates nem novo DLC. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma loja instalada. Mas a partir que nós instalarmos uma loja funcional que estiver dando acesso, tá? Aí sim ele vai me mostrar se eu tenho novos updates e novos DLCs aí para estarem instalando. No caso aqui está a opção não para não mostrar apenas títulos com arquivos, eles vão mostrar todos. Nível de log. Aqui ele pode dar o log de avisos, né, warning, pode dar erros e debugs, tá? Eu não sei explicar a diferença,
mas eu sei que erro, o pessoal sabe que é, aviso vocês sabem, e de bug deve ser travamentos, né? Creio eu, né? Então o padrão ele fica em alertas, né? Avisos, deve ser. Então vamos para o próximo aqui. Concordo com os termos e serviços e políticas de privacidade, está ativo. Se você colocar aqui desativado, você não consegue utilizar o tinfoil. Então deixe sempre ativo. A escrita está bem em cima aqui da mensagem em azul, mas ela está lá. Se eu clicar aqui, ó, tá vendo? Ficou em azul discorda e eu vou clicar novamente e agora concordo, tá? Deixe como concordo. Ó, ali fala, deve estar habilitado para se comunicar com o servidor tinfoil. Isso é necessário para recursos como imagens do jogo e metadados. Ou enfim, se você quiser utilizar o tinfoil, né, ele já tem vários problemas, mas independente disso, se você quiser que ele continue funcionando, aí você deixe ele ativado. Habilitar músicas. Por padrão, ele vem sim. Eu não sei muito bem o que é isso, mas eu acho que é referente aos temas, porque tem temas aí que tem músicas e ele fica tocando enquanto nós estamos aqui utilizando o tinfoil. E se você desabilitar, ele para de tocar, tá? Creio que seja para isso. Trilhas de downloads. Eu não sei o que é isso, mas creio eu é a quantidade de downloads aí que você pode fazer simultaneamente, ó. Aqui embaixo fala: o número de instalações simultâneas de executar. O pedido deve ser reiniciado para que a alteração tenha efeito. Então, se você alterar aqui, ó, colocar mais de um, tá? Ele vai pedir para você reiniciar aí o tinfoil. Embaixo fala: essa opção é experimental e pode levar à instabilidade. É recomendado que você mantenha esta opção definida para 1. Eu ia comentar sobre isso também. Eu recomendo você deixar apenas uma execução, independente do que você faça, tá? E também o que acontece, quando você vai instalar um jogo, instale um jogo, saia do tinfoil, execute o jogo, vê como é que está funcionando tudo certinho. Não vai selecionando vários jogos e vai instalando dois, três, tudo de uma vez, porque a tendência de dar erro é muito grande. De você instalar apenas um jogo e verificar se deu certo já dá erro, imagina você instalar um atrás do outro. A probabilidade de erro é muito grande mesmo, gente. Eu não recomendo fazer isso, tá? Então, o vídeo aqui tem várias dicas. Não estou falando à toa, porque quando eu utilizava o tinfoil, eu tinha esses problemas e eu consegui reduzir certos problemas com esses métodos. Google API Key, usado para não autenticado solicitações de API do Google Drive. Pedidos autenticados têm limites de cotas mais elevadas e são mais estáveis do que as solicitações não autênticas. Não é possível navegar suas pastas do Google Drive com isso. Você deve usar a autenticação OAuth, não sei como é que fala isso, normal, usando NUT, que é um programa que você instala no PC para usar junto com o tinfoil, esse NUT, ou SX Server para isso. Então, esse Google API que aí é uma chave do Google, né, do API do Google. Eu tentei fazer funcionar o Google Drive, porque tem gente que cria Google Drive aí como servidor de jogos, para o pessoal estar acessando e instalando via tinfoil. Eu tentei fazer funcionar, eu não consegui mexer em tudo, não consegui fazer esse tal de o Alt aí funcionar. Não consegui, pessoal. Mexi em tudo e não deu certo. É um negócio muito complicado de fazer você funcionar, porque envolve rede do seu computador, as configurações do firewall, envolve muita coisa mesmo que é complicado você estar fazendo funcionar. Então, isso daqui é mais para quem aí vai usar, né? Aí ele pede algum endereço, né? Para você estar colocando. E deixa como é que sai daqui. Já não consigo sair. X cancelar. Então, o X você cancela. Então, para quem usa lojas de Google Drive, utiliza aí essa opção aí, tá? Coloca a chave nesse campo. E o OneFisher API Key é a mesma coisa. Nós temos aqui o servidor do Google, né? Do Google e temos aí do OneFisher. Também nunca fucei, não sei dizer como é que faz para mexer com isso, tá? Porque eu não mexi nessa parte aqui.
Então, ele é usado para download a partir de links OneFisher. Então, provavelmente você cria seu servidor, né, vai ter um link lá compartilhável. Creio, talvez seja só você colocar o link aí e possa funcionar, quem sabe, né? Eu nunca testei, mas tá aí a dica. Eu saí novamente, vamos voltar. Aqui parte de instalar. Instalar código não assinado. Permite a instalação de arquivos que não correspondem à assinatura de Nintendo. Todos os depósitos de jogos limpo e intocadas do eShop e cartuchos de jogos são assinados pela Nintendo e não requer esta opção para ser habilitado para instalar. Apenas ativá-la se confiar na origem do arquivo que você está tentando instalar com essa opção ativada, pois isso vem com o risco de instalação de malware e brinquem seu aparelho. Pessoal, não se assustem aqui. Essa parte aqui eu costumo sempre deixar ativado. O que isso daqui faz, pessoal? Isso daqui permite que você consiga instalar jogos que não estão assinados pela Nintendo. O que seriam esses jogos? Às vezes, a pessoa, na hora de remover o jogo do cartãozinho, do físico, né, daquele cartão físico, ele remove o jogo e a chave não consegue pegar a chave de lá, tá? Ele usa uma outra chave. E aí é uma chave não autenticada, né, pela Nintendo. Se você estiver instalando um jogo desse tipo, ele não vai aceitar, se ele tiver com a opção não. Então eu recomendo você deixar sempre sim. Tem gente que instala o jogo, baixa, instala e depois fala, não entra, dá um erro, dá isso, daquilo. Isso pode ser o causador do erro. Eu não sei exatamente o erro, tá, pessoal? Que pode estar dando, porque o Tinfoil dá vários erros, né? Tela preta, aquela mensagem ok, uns números. Então eu não sei exatamente qual é o erro, porque às vezes não tem um erro exato. Mas isso pode ser um causador que você esteja com problema aí na hora de instalar o jogo. Então sempre clique aqui com A em cima dele. Ó, aqui é para cima, para baixo, ó, no controle Joy-Con esquerdo, tá? Para cima, para baixo, esquerda, direita. Agora o Joy-Con, opa, cliquei sem querer. Vamos repetir de novo, para cima, para baixo, esquerda, direita. Vamos pegar o da direita agora. Agora, se você aperta o B, o A e o maisinho aqui do Joy-Con, beleza? Agora ficou assim. Eu recomendo fazer essa configuração antes de começar a utilizar o Tinfoil para instalar jogos. Bora aqui instalar atualizações do XCI, tá? Não. Instalar atualizações do jogo encontrados em arquivos XCI. Esta é desabilitada por padrão, porque na maioria das vezes as atualizações localizadas em arquivos XCI estão desatualizados. O que é isso, pessoal? Para quem não conhece, XCI é o formato do jogo, é o formato cru do jogo. Por que cru do jogo? Quando você pega o cartão do jogo, eu vou chamar de cartão microSD, mas não é bem esse nome, mas você já entende. Quando você pega a mídia física do jogo e vai extrair o jogo dessa mídia, o que acontece? Você, ao passar para o PC, ele se transforma em XCI. Esse é o arquivo padrão, quando você extrai ele. Desse arquivo XCI, você consegue compactar ele para outros arquivos, NSP, NSZ, e tem mais um outro aí que você consegue compactar, que eu não lembro agora de cabeça. Mas o padrão é XCI. Esse arquivo ele é muito grande, por isso que o pessoal compacta ele em NSP, né, para ficar menor. Conhecendo aí o XCI, essa opção vem como padrão não. Por quê? Porque com o cartãozinho, né, a mídia física não costuma ter aí a atualização. E se tiver atualização e se tiver DLC, que vai falar logo abaixo, não compensa você pegar do cartão, vai estar desatualizado. Compensa você pegar da internet. Então é isso que ele fala aqui. Então instale DLCs de XCI, tá? Não, ele não instala. Se quiser colocar sim, mas não é recomendável. Ignorar checagem de firmware, tá sim. Então ele vai ignorar a checagem do seu firmware. Aqui fala, em algumas situações, isso pode diminuir um pouco a versão do sistema necessário para jogos a serem executados. Não há nenhuma desvantagem para essa opção, por isso é recomendado para deixá-lo habilitado. Então, deixa habilitado aí porque não há necessidade de você deixar aí como não. Código instalar, pessoal, o que é isso? Em inglês ele está escrito stream.
Eu não entendi o que ele quer dizer aqui embaixo, nem em português, mas creio eu que é referente a streaming, alguma coisa assim. Está ativado por padrão de fábrica. Quem souber mexer e puder nos ajudar aí, comente nos comentários, beleza? Extrair ícones do NSP. Ícones do jogo, extrair do NSP/XCI se eles não podem ser descarregados a partir do tinfoil, né, do servidor de tinfoil. Isso pode ser lenta e em algumas situações você pode querer desativá-lo. Esses ícones são os ícones dos jogos, tá? Ele extrai do arquivo NSP para colocar aí no switch. Ele pode aí gerar algum problema. Tá ativo aqui, mas você pode desativar, né? Para tentar ver se é ele que está causando aí o erro no seu jogo. Download dos ícones. Transfira ícones do jogo, né, do site do tinfoil, tá? Aqui está assim, né, vem aquela questão. Se você pode às vezes desativar para ver que se na hora de instalar o jogo não vai dar nenhum erro. Então tem vários detalhes aqui no tinfoil que pode ser o causador que não está funcionando a instalação do teu jogo. Além do próprio tinfoil, pode ser a loja. A loja também é uma grande causadora, né? Porque é ela que fornece o arquivo, tem a internet. Então, instalar pelo tinfoil tem várias situações aí, vários detalhes, vamos dizer assim, né? Para estar analisando, para fazer teste, várias tentativas de instalações até conseguir instalar ou às vezes nem conseguir instalar o jogo. Então né, tem que tentar todas as possíveis aí. Imagens preload DLC, tá não. Preload banco de dados inteiro, tá não, com padrão de fábrica. Também não sei o que seria isso. E também não sei. Pré-carregar todas as imagens aqui, ó. Ele fala, transfere todas as imagens de jogos e imagens de fundo imediatamente do site, né, do tinfoil. Isso requer uma grande quantidade de espaço no seu cartão microSD com a base de dados resultante. Pode ser maior do que 4 GB e levar um longo tempo para ser concluído, tá? Então, aí ele carrega todas as imagens aí que tem no servidor do tinfoil para o seu cartão microSD. No caso que eu estou na internet, eu vou clicar só para vocês verem. Ele só piscou. Não sei se fez ou não, mas parece que não, porque foi muito rápido. Então, ícones de pré-carga. Transfere todos os ícones do jogo imediatamente a partir do tinfoil. Vamos colocar aqui ícones pré-carga. Ah lá, foi rapidinho também. Não sei se é assim mesmo, mas foi. Então vamos aqui no próximo. Times out de conexão. 15, deve ser o quê? 15 segundos. Ó, 15, 30. Então isso aqui é referente à conexão aí que ele tem com o servidor. No caso, 15 segundos é o tempo dele. Se ele ficar, creio eu, parado ou travado, ele deve cair. Não sei. Entendeu? Eu não sei certinho essa função aqui não. Quem souber, pessoal, o que eu não souber aqui, explicar, se alguém souber, comente nos comentários para ajudar a gente. Beleza? Backup do save do jogo. Isso daqui é interessante, pessoal. É o local onde salva o backup do save do jogo. Porque temos como fazer o backup também, igual o JKSV, a Homebrew, nós conseguimos também fazer o backup do jogo pelo tinfoil. E onde vai ser salvo, você pode escolher o local também. No caso aqui, ó, se eu clicar com A aqui, ele tem a opção, ó, protocolo, o SDMC é o cartãozinho de memória seu aí, o micro SD, tá? E aqui é o local, ó, tá vendo? É o local onde está salvando, que é dentro da pasta switch, a pasta tinfoil e a pasta saves. Está salvando ali. Aqui é o endereço do patch e aqui é o protocolo. O que é o protocolo? Vamos apertar o A. O protocolo é o seguinte, ele está no SDMC, que é o micro SD. Mas temos também o NUT, né? NUTS, né? Falar aqui barra S. Não, é NUTS FS, que é do aplicativo aí que você usa no Windows, tá? Para estar se comunicando com o tinfoil. Aqui o protocolo NUTS, NUTS FS, NUT
Tem o HTTPS, você pode fazer uma conexão via HTTPS, HTTP. Temos aí o HD também, ó, se você quiser colocar um HD, conectar no seu switch aqui, ó, né, onde está conectado a porta USB, você conecta um HD aqui e dá para fazer o backup jogando direto aí no seu HD, tá? No G Drive também, só que eu não consigo fazer funcionar o G Drive junto com o tinfoil, tá? Por causa do problema do API lá. Temos aqui o GC Security que eu não sei, tem o FTPS, temos o FTP, o Dropbox também, dá para salvar dentro do Dropbox. Tem o DM, não sei o que é isso. E um F que também não sei o que é isso. Deixa eu ver se temos mais alguma opção para baixo. Abaixo do cartão SD temos o SFTP, o SMB, que normalmente é Samba, deve ser Linux, deve ser coisa de Linux isso aqui. System, eu não sei o que é. USB, se você conecta alguma coisa USB, deve ser pendrive. Esses dois aqui devem ser para pendrive, se não me engano. Também deve conseguir fazer a comunicação aí. O user, eu não sei. E HD também não sei 100% para que serve, se realmente é a conexão de HD aqui. Tá? Então temos essas opções aqui. Por base, como ocupa muito pouco espaço aí os arquivos de backup, eu deixo no padrão aí de fábrica, né? Nós deixamos aí na opção, ó, cadê? Vamos voltar. Aqui, ó, SDMC. Deixamos aqui nessa opção, tá? Vou voltar aqui no B, que não vamos alterar nada. E aqui, dump da eShop. O que acontece? Essa opção aqui, quando você faz um dump de alguma eShop, ele vai salvar aí nesse endereço, ó, no cartãozinho microSD, na pasta switch, pasta tinfoil, pasta dump e barra eShop, que é a pasta eShop aí do seu cartão microSD. Se você acessar, colocar seu cartão microSD no Windows e acessar esse endereço aí, você vai encontrar todos os arquivos, se você fizer, né, o dump na eShop. Se você fazer o backup também do save do jogo, você vai encontrar dentro da pasta aí dos saves dentro do tinfoil, tá? Esse dump de jogo, o que seria também? Seria assim, você vai instalar um jogo. O que seria esse dump da eShop? Você pode instalar jogos no seu Switch, correto? Não precisa ser necessariamente do tinfoil, mas vamos pegar aqui, ó. Eu tenho alguns jogos instalados. Eu tenho 2 jogos instalados aqui. Está mostrando mais, só que esses jogos não estão realmente instalados. Eu tenho aqui o Toad, que é um pequeno que eu uso para testes. Então, o que é fazer o dump? Vocês podem ver que ali na tela, mais para baixo, tem o R. Ó, logo depois aqui, ó, deixa eu ver, ó, tentando apontar aqui, ó, tá vendo? Dump do NSP. O que ele vai fazer? Ele vai criar um NSP desse jogo. E o que é o NSP? É o instalativo do jogo. Então, ele vai criar esse dump em NSP, né, do jogo, para quando você quiser instalar através dele, você consiga fazer a instalação. Lembrando que ele vai estar salvando esse NSP no seu cartão microSD. Se você tem intenção de fazer isso, você faça e depois passe esse NSP para o seu computador. Aí que eu reforço. Se você tem um computador, tem um notebook, eu recomendo vocês fazerem a instalação tudo pelo computador, baixar jogo pelo computador, fazer a instalação via DBI e não utilizar o tinfoil, né? Mas estamos falando aqui sobre o tinfoil, tá? Para quem utiliza o tinfoil. É isso aí para que serve aquela opção. Vamos voltar, tá? A próxima opção aqui, tinfoil account, né? A conta do tinfoil, nome de usuário. Eu não tenho nenhuma conta aqui do tinfoil, eu nem sabia que tem como criar, mas aqui você tem como você criar uma conta do tinfoil, tá? No próprio site deles, creio que também funcione, você pode navegar no site deles e criar uma conta lá para estar acessando por aqui também, beleza? Eu vou voltar, eu não utilizo, se você quiser utilizar, mas não vejo necessidade, tá? Então tem o nome de usuário, aqui você coloque a senha para poder estar acessando a conta.
a opção aqui, habilitar MTP, tá sim, tá? Que é o Media Transfer Protocol, né? Não sei se assim fala, é o famoso MTP, que é a opção que você coloca aí quando você pluga, um exemplo, seu celular no computador, você ativa o MTP para você conseguir transportar arquivos do seu celular para o computador ou do computador para o celular. Tem que estar sempre ativo. Se aqui estiver não, você não consegue transportar coisas que estão no seu switch para o computador. Então, às vezes tem gente que fala assim, eu estou com o meu switch plugado aqui no USB e no computador também, só que não consigo fazer a conexão, não consigo transferir nada. Pode ser duas coisas. Primeiro, quando você conecta pela primeira vez o seu switch no computador, eu recomendo vocês darem um tempo para o computador instalar o drive. Porque tem gente que pluga o cabo aqui, um exemplo assim, a outra ponta está lá no PC. Aí você vem aqui e pluga. E logo você tira. Isso você interrompe a instalação e você buga o seu Windows. Tá? Buga o drive. Para conseguir corrigir isso é difícil. Aí é mais fácil você formatar o PC, no meu ponto de vista. Mais fácil você formatar o PC e fazer o processo de novo. Pela primeira vez que você vai plugar o seu cabo USB, você pluga ele aqui no switch, espera o Windows fazer a instalação, ele vai mostrar uma mensagem bem onde eu estou aqui, né, onde eu estou aí na tela, né, que foi instalado com sucesso e a partir daí você pode utilizar o switch, passar os arquivos do seu switch para o PC ou vice-versa. E essa opção aqui, habilitar MTP, tem que estar também ativo. Se não tiver, não funciona, tá joia? Habilitar NUT, tá sim. NUT é o protocolo de via USB, né? Que você pode transferir arquivos entre o tinfoil ou entre o Nintendo também para o PC, tá? Utilizando através do aplicativo NUT. Depois, mais para frente, nós vamos aí ver esse aplicativo para nós estarmos conhecendo um pouco sobre ele, como que funciona e coisa e tal. Então, tá aí a função para habilitar o NUT. Deixe sempre sim. Desativar jogos, cartucho instalar. A tradução aqui é complicada, né, do português deles. Então, aqui essa opção tá não. Ele desativa jogos do cartucho para instalar, né? Então, eu não sei exatamente o que essa opção faz, mas creio eu que ele não instala jogos do cartão, né? Porque o correto é você fazer o dump, que é uma cópia do cartão, aquele cartão do jogo, ele está falando aqui, provavelmente, né? O cartucho do jogo, passar para o computador, né? Que é o XCI, com as chaves e tudo mais, ele vai funcionar e aí você instala aí no Switch. Mas direto não funciona. Então, se eu tiver errado aí sobre essa opção, comente aí nos comentários ou sobre alguma outra coisa, porque eu também não sei tudo. Aqui está algumas coisas que eu estudei, algumas coisas que eu testei, tá? Que a função. E eu espero que eu tenha ajudado a tirar algumas dúvidas aí sobre essa parte com vocês. Revisando o vídeo, nós vimos aqui algumas configurações da Homebrew Tinfoil e fiz alguns comentários sobre experiência e sobre certas coisas que eu estudei, algumas coisas que eu não sei, né? Vocês comentem aí para estar nos ajudando, tá? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aí, que eu tenha conseguido ajudar também em alguma coisa. Eu quero agradecer a todos os inscritos, a todo o pessoal aí que deixa o like no vídeo, ao pessoal que manda o Pix aí através do código QR, que me ajuda muito, a todos os membros do canal, pelo apoio aí e pelas mensagens do todo mundo aí que manda mensagens aí nos comentários, faz com que me incentiva a continuar com o canal. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais, pessoal.